O Internacional apresentou o goleiro John no final da manhã dessa quinta-feira, mas é fora do campo, é na questão dos reforços que o bastidor está fervendo aqui no CT do Parque Gigante. Eu estou aqui desde a parte da manhã, então vamos falar sobre muita coisa do Colorado. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar algumas informações do nosso clube, que apresentou um reforço na parte dessa manhã, o goleiro John, vindo do Santos, 26 anos, 1,96 m, também fez um treino parcialmente fechado, né? Os repórteres tiveram pouquíssimo acesso ao que aconteceu aqui no gramado suplementar do CT do Parque Gigante, mas também tem alguns bastidores a respeito de reforços que consegui apurar por aqui, consegui trazer para vocês, e eu quero que vocês façam o seguinte, ó, chega no conteúdo aqui, deixando o teu like, te inscrevendo no canal, ativando a notificação e ficando até o final do vídeo, cara, porque tem muita coisa bacana pra gente conversar sobre o Internacional, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o John, tá? O John, mais uma vez vou falar, né? 1,96 m, 26 anos, vem do Santos. 15% dos direitos econômicos fechados com o Internacional, né? O Internacional pegou essa partezinha aí importante dos direitos econômicos para lucrar num futuro, tá? Vem para jogar esse ano com um passe fixado. Passe fixado de 4 milhões de reais só. É bem barbada, né? Daria para pagar tranquilamente ao final agora do empréstimo. Mas, vestindo a camisa 31, ele sabe que ele tem o Kehler como grande, mas grande desafio, né? Para desbancar a titularidade do goleiro que está afirmado. Não só afirmado, mas também teve disputa, né? Teve proposta do Vasco, poderia ter saído do Internacional, preferiu ficar justamente porque sabe que vai ter a titularidade garantida ou vai jogar na maioria das vezes. É um goleiro que não falha, né? Não tem o costume de falhar, pelo menos agora no último semestre em que ele foi o titular, e aí a gente obviamente já tem mais ou menos uma ideia de que o John vai botar uma pressão talvez no Kehler, vai botar talvez uma pressão no próprio preparador de goleiro, o Léo Martins, né? O John, ele não participou ainda de nenhum trabalho, tá, gente? Ele não fez nenhum trabalho com os outros goleiros, com os demais companheiros. Por quê? Porque ele esteve, durante essa semana inteira aqui em Porto Alegre, trabalhando na academia, tá? Num treino, numa espécie de retreinamento, porque ele estava muito tempo fora, ele estava muito tempo sem atuar, e aí com isso, então, não ainda conheceu os outros goleiros do Internacional. Vale destacar também que ele já disse, né, que vem para cá com a expectativa de jogar, porque ele está fazendo o seguinte, ele disse, inclusive na coletiva, ele disse assim, ó, olha, eu já mostrei no campo que eu posso, joguei final de Libertadores, tenho experiência, né, como titular do Santos, mas aí depois, obviamente, as coisas mudaram para mim, e não consegui ainda ser titular, não consegui ficar na titularidade do Santos. Então ele busca, sim, né, busca um espaço maior aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Gente, se a gente for olhar o treino, tá, basicamente não teve novidade. O treino da manhã ele foi semi-fechado, como eu falei, a gente teve acesso ali os repórteres por cerca de 10, 15 minutos, tá? Não tem muita novidade. Mano Menezes com o time praticamente definido, o time com Kehler, Bustos, Vitão, Moledo, que vai jogar ainda no lugar do Mercado. O Mercado está, de repente, podendo só na outra semana retornar, tá? E aí o René, o Johnny, que está recuperado total da bolha, né, no pé, não vai precisar fazer mais nenhum tipo de trabalho para recuperação, já está treinando normalmente. Então, Johnny, Alan Patrick, o Maurício e o Depena, com o Wanderson e o Alemão, beleza? Eu quero falar com você sobre o Arangues, galera. Eu quero falar com você sobre o Arangues porque tá rolando o papo de que agora o Flamengo tá muito em cima do Arangues e tem a possibilidade de o Internacional, então, não conseguir repatriar o Arangues. E aí a questão nem é o Inter não conseguir, é o Inter querer. E agora eu vou explicar por quê. Na semana que vem está prevista uma reunião entre o Internacional e o Charles Arangues, ou pelo menos os representantes do Charles Arangues, para entender o seguinte, tu quer voltar para cá para ganhar dinheiro e te aposentar? Tu quer voltar para cá para ainda ter alguma ambição na tua carreira? O que tu está querendo? Tem muitas questões de bastidor envolvendo isso, porque, por exemplo, em 2020, o Arangues poderia ter voltado e não voltou.
Ele tinha uma minuta de contrato pronta, por exemplo, e o Internacional, naquele momento, viu o Arangues dizer assim, cara, não vou ficar aqui no Bayern, vou continuar ganhando meu dinheiro aqui na Europa. E isso deixou o Inter muito mal naquele momento. Tá? Então o Inter quer a mesma coisa agora, quer saber qual é que vai ser do Arangues, quer saber o que pensa da carreira o Arangues. Tem a questão do Flamengo? Tem, mas ainda assim, ó, esses 900 mil que ele disse que quer jogar aqui no Beira-Rio, ninguém aqui, inclusive, acredita que ele vai jogar por 900 mil lá no Flamengo. Tá? Então é outra questão também para conversar, sem contar que lá dificilmente ele vai ser titular. Aqui, não que ele seja um titular incontestável, mas aqui ele tem muito menos talvez disputa interna do que no Flamengo. Então é outra questão também que o Internacional vai tentar trabalhar com o Arangues nesse sentido. O que me disseram? Se fechar por volta de 600, 650, talvez tenha grande chance. Tá? Mas neste momento, por 900 mil, jamais. Uma outra notícia que surgiu agora no final da manhã foi o empréstimo, né, do David junto ao São Paulo, confirmado, vai jogar no Morumbi por esse ano, empréstimo com passe fixado. O São Paulo paga a totalidade do salário do David, 400 mil por mês, e tem uma cláusula agora de opção de compra de 4 milhões de euros. Vamos falar sério, né? O São Paulo jamais vai pagar 4 milhões de euros para ficar com o David. O que vale mesmo é a gente saber que o jogador vai ficar esse ano inteiro sem o Inter precisar pagar salário, né? Sem o Inter precisar pagar parte do salário, e tem a possibilidade aí de o Internacional liberar a sua folha, né? Se a gente for contar, ó, Edenilson, Tyson, David, o próprio Romero, a gente tem quase 3 milhões de reais aí nessa parada. Beleza? Uma outra coisa que a gente tem que falar, Baralhas, tá? Baralhas. Aqui no CT, todo mundo fala que tem a possibilidade sim do Baralhas jogar aqui, tá? Mas todo mundo é mais incipiente, principalmente por conta das declarações do presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, que falou esses dias numa coletiva, né, ontem à noite, finalzinho da tarde, de que o Inter ofereceu 5 vezes mais do que o salário que ele ganha aqui, em Goiás, no caso, né, no Atlético Goianiense. Isso não pegou bem aqui no Beira-Rio. Isso não ficou legal, porque nesse caso ele seria na casa dos 200, 250 mil, e isso daí, obviamente, que causou um alvoroço em cima de conselheiros, em cima de rede social, em cima até mesmo de alguns pares da diretoria. Mas vamos falar sério, né? Ao mesmo tempo, se a gente for olhar, 200, 250 mil para uma realidade do Inter é quase nula. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque todo finalzinho de tarde, toda manhã tem conteúdo novo aqui do Internacional, beleza? Chega junto, a gente se fala, um forte abraço. Tchau!